Nós recebemos no estúdio o diretor do campus da UFSM de Cachoeira do Sul, professor Rogério Brites. Professor, obrigado por atender a nossa solicitação. Uma boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Nós que agradecemos essa oportunidade para falar sobre o campus da UFSM em Cachoeira do Sul. Então tá certo. Tá com frio na barriga, professor? Porque afinal de contas aí, se a gente tirar o carnaval, menos de 20 dias para a inauguração do novo campus. Dia 11 de março a gente começa as aulas lá. Que legal. Estamos bastante animados. Dá aquele gelinho na barriga, mas estamos bastante animados com essa mudança que vai ser muito positiva para o campus e para Cachoeira do Sul. Uma estrutura diferente, né? Com certeza, a estrutura própria, instalações novas, né? Os prédios que nós estávamos utilizando, né? Um dos prédios que nós acabamos de desocupar, o do Colégio serviram, o prédio serviu durante todo esse tempo, desde 2014, mas nós estávamos ansiosos para ocupar aquelas instalações. O custo dos contratos de locação é pesado, né, para a instituição. Nós, além do que a universidade desembolsa todo ano, dá aproximadamente R$500 mil, a Prefeitura de Cachoeira do Sul também é nossa parceira desde o início desse processo. Ela ainda paga o aluguel da casa de estudante, o aluguel do restaurante universitário. É um peso também para o município. Professor, como é que andam as obras do novo campus? A gente sabe que a expectativa é que o projeto todo esteja pronto no final do ano, mas hoje, como é que está a questão da obra? Hoje nós temos 12 prédios. Dentro desses 12 prédios, 3 prédios estão concluídos. São esses que nós vamos passar a ocupar a partir do dia 11 de março. O recurso para esses prédios, aí, exceto um deles, já está disponível. Foi liberado ano passado, em torno de R$10 milhões, que é suficiente para concluir essas obras. Uma das obras que está em andamento lá recebe recursos do orçamento da instituição. Mas as obras estão andando muito bem. De acordo com o cronograma previsto, a gente deve ter liberação de um prédio de salas de aula em abril, outro prédio em maio, 2 prédios de laboratórios até antes de agosto, a gente deve ter liberado. Lá por setembro, mais 2 prédios, casa de estudante também previsto para setembro. Se isto se confirmar, em agosto deste ano, nós devemos iniciar o segundo semestre com todas as atividades de ensino lá. Ficariam algumas atividades de pesquisa na UERGS. Com relação à infraestrutura do local, as ruas, asfaltamento, qual que é a previsão de chegar no final? As ruas dentro do campus, para aquelas 2 quadras que contêm os prédios principais, já estão prontas. Falta apenas a ligação da rua com a rodovia. Essa parte a universidade vai fazer uma ligação, agora é um acesso provisório. Já desde o ano passado a universidade vem negociando com o ODAIR um projeto de um acesso definitivo, mas como era um ano eleitoral, isso não avançou. Existia impedimento jurídico para que esse acordo de cooperação avançasse. Nesse ano vai avançar. Como nós precisamos, de qualquer forma, ocupar a partir do dia 11 de março, nós vamos entrar lá com acesso provisório. Com relação a recursos, o ano passado a gente, principalmente no começo do ano, várias oportunidades de governo federal deixar uma dúvida se viriam ou não esses recursos. Como é que está essa questão na UFSM? Existem garantias para que da parte do governo federal esses recursos venham para que essas obras terminem? No ano passado, como comentei, o campus de Cachoeira do Sul recebeu 10 milhões. Desde que está andando a implantação do campus de Cachoeira, a universidade colocou 22 milhões e meio do seu orçamento nas obras de Cachoeira do Sul. Então nós tivemos redução de ritmo em alguns períodos, mas nunca tivemos obra parada lá no campus aqui no campus de Cachoeira do Sul. Do governo federal nós tivemos em torno de 14 milhões e meio, então fecha 37 milhões de reais. A universidade está colocando recursos próprios nas obras, então nós não deveremos ter problema. Essas obras que estão em andamento estão garantidas. Nós precisamos ainda nesse ano liberação de recursos para a reforma de um pavilhão que fica ao lado da casa administrativa. Essa está sendo reformada com recursos da UFSM, em torno de R$1 milhão. Precisamos também nesse ano liberação de recursos para a construção de um laboratório, um prédio de laboratórios, que foi viabilizado através de uma parceria com empresas, doação de empresas aqui de Cachoeira do Sul, Agropertences, Escrio, Cromatec, Horbach, fizeram doação de um laboratório de pós-colheita, um laboratório para secagem, armazenamento de grãos, e a contrapartida da universidade é em torno de R$1 milhão para base, construção de sala de aula,
banheiros. Esse é um investimento importante. Tem a conclusão das ruas também, que é necessária. A universidade calcula em torno de 20 milhões de reais para fechar essa primeira fase do campus de Cachoeira do Sul. Não quer dizer que nós não vamos ocupar, né? Nós vamos ocupar, como eu disse. Esses recursos estão garantidos para esses prédios que estão em construção, mas nós precisamos ir atrás de recursos para as outras obras. A expectativa é de vocês terminarem tudo 100% até o final do ano? Essas obras que estão em andamento, sim. Esta é a expectativa. Hoje a universidade ela tem 190 alunos. Nessa primeira etapa, o que está pronto já para o dia 11 é suficiente para atender esse número de alunos? O número de vagas é 190 por semestre, né? O que nós temos lá é suficiente. As salas de aula foram projetadas para 40 alunos. São 40 alunos que entram em todos os cursos, exceto no curso de Arquitetura e Urbanismo, que recebe 30 alunos por semestre. Hoje a gente tem a sede da UFSM praticamente no centro de Cachoeira do Sul. Ou seja, aqueles alunos que porventura não tenham carro ou algum tipo de transporte, ele pode vir a pé ou de ônibus, ou até de bicicleta, seja como for. Agora, praticamente uma viagem para chegar até lá. Ou seja, vai depender também de uma condição de ter uma linha de ônibus disponível, tanto para levar quanto para trazer esses alunos aqui para o centro. Essa é uma questão que já está resolvida, professor? Sim. No ano passado, o Laboratório de Mobilidade, que é vinculado ao curso de Engenharia de Transporte e Logística, fez um levantamento do padrão de viagens que a comunidade do campus de Cachoeira do Sul vai realizar. Foi feita uma pesquisa com alunos, com técnicos administrativos e com docentes. A maioria da nossa comunidade ela está localizada no bairro Santo Antônio, no centro, ou aqui nessa região, muito próximo ao centro. Então ficou bastante tranquilo para fazer esse planejamento. A prefeitura acompanhou o processo, a empresa que é concessionária do serviço de transporte coletivo em Cachoeira do Sul também acompanhou e nos garantiram que não existe nenhum problema para viabilizar essa linha para o transporte lá para o campus no Passo da Areia. Já existe uma linha que passa lá, né? Já existe a São Lourenço, passa em frente ao campus. Todos os ônibus que passarem lá vão entrar dentro do campus. Teremos paradas de ônibus dentro do campus. Então, quanto à saída desses alunos, no horário de ônibus, para a saída também não vai ter nenhum problema? Não, a empresa já nos garantiu, né? O diretor operacional da empresa já nos garantiu que nós podemos ficar tranquilos. A empresa tem condições de atender a demanda do campus. Nós colocamos que os nossos alunos estão acostumados aqui no centro a fazer as refeições antes e após das aulas, né? Então, os horários vão ser ajustados de maneira a compatibilizar essas necessidades. Professor Rogério, a semana passada nós tivemos informações de que é possível, né, não é garantido, mas é possível que os repasses do governo federal para a manutenção, né, da UFSM, eles sofram uma diminuição. Isso realmente chegou até vocês e o que pode impactar se realmente esses recursos não vierem? Para custeio, né, que são aquelas despesas de energia, contratos de vigilância, telefone, esse valor é mais ou menos o mesmo do ano anterior, em torno de 120 milhões de reais. Para a capital, o que aparecia na LOA era em torno de 6 milhões de reais, o governo federal já sinalizou mais 6 milhões, então iríamos a 12 milhões e existe uma conversa que vai a 20 milhões de reais, que seria um valor parecido com o dos outros anos. As universidades têm ido direto ao Ministério da Educação e ao Ministério do Planejamento buscar recursos. Uma parte do orçamento das universidades tem ficado lá. Isso, de certa forma, beneficiou o campus de Cachoeira do Sul, porque no ano passado, início do ano passado, o Ministério da Educação pediu um levantamento das obras que eram prioritárias, e obras prioritárias, leia-se entre as obras prioritárias, obras que liberam aluguel. Então, isso beneficiou o campus de Cachoeira do Sul, e assim nós tivemos a liberação daquele recurso de aproximadamente 10 milhões de reais. Nós acreditamos que esse cenário vai permanecer e beneficiando o campus de Cachoeira do Sul porque liberamos aluguéis, né? Somos prioridade. Ou seja, não há nenhuma informação ou uma confirmação de que haja uma diminuição desses recursos. O que está oficial é os 12 milhões, mas ainda não foi finalizado isso, não foi formalizado ainda. Né? A aprovação da lei da LOA não ocorreu ainda. Né? Professor, a gente sai de uma estrutura
aqui da UFSM, no centro de Cachoeira do Sul, e vai para uma estrutura completamente diferente. Com relação a funcionários, até para cuidarem da questão administrativa, da própria segurança, e há uma expectativa de que esse número de pessoas aumente, ou assim, de começo, deve permanecer o mesmo número de funcionários? A universidade tem feito um grande esforço revisando seus contratos, por exemplo, terceirizados. Limpeza, vigilância, esse é um contrato terceirizado, né? Nós conseguimos a liberação de um vigilante adicional para o período noturno, já que teremos aula à noite no início desse semestre. E como existe a previsão de que para o segundo semestre toda a estrutura mude para lá, nós conseguimos atender com o que tem. Mas lembrando que no projeto do campus são 111 docentes, hoje nós temos 74 docentes efetivos, 10 docentes substitutos. Esses docentes substitutos foram cedidos, as vagas foram cedidas pelo campus de Santa Maria. Também temos 8 docentes que são provenientes de vagas que foram cedidas pelo campus de Santa Maria. Então, quando a universidade receber o restante das vagas, o campus de Cachoeira do Sul receber o restante das vagas, nós temos que devolver 8 vagas. A universidade está fazendo todo um esforço para garantir esse projeto aqui do campus de Cachoeira. Técnicos administrativos, hoje nós temos 39, o que está pactuado naquele contrato que foi feito com o governo federal é em torno de 88. Temos 20 servidores terceirizados também. Então, existe todo esse clima que é positivo para o campus de Cachoeira do Sul. A universidade, ela atingiu o número de 190 vagas preenchidas já para dia 11? Nós temos preenchidas 50 vagas, estão sobrando 140 vagas. Na próxima sexta-feira, dia 15, no turno da tarde, tem a segunda chamada lá no campus sede. Nesse ano, diferentemente dos outros anos, nesse ano o processo da chamada oral, ele está acontecendo em Santa Maria. Isso aconteceu em função da nossa mudança, né? Nós não temos como fornecer a estrutura necessária para garantir que o processo ocorra aqui em Cachoeira. A expectativa é de que esse número chegue próximo ao menos de 190? Eu creio que sim. Dando uma olhada pela lista de espera que está disponível no site da universidade, a gente vê que existem várias pessoas interessadas. Então nós vamos chegar próximo desse número, umas 150, talvez umas 150 pessoas, como é normal no primeiro semestre. Primeiro semestre do ano, o preenchimento sempre é maior que no segundo semestre. Professor, a gente sabe do trabalho que vocês fazem aqui, sabe da importância da universidade para Cachoeira do Sul. Eu acho que quanto a nós, cachoeirenses, cabe a nossa torcida e desejar sucesso. É uma etapa muito grande que foi vencida, né? Estar lá, eu acredito que seja um sonho de vocês, né? E a gente deseja sucesso e que a universidade ela continue fazendo esse trabalho tão importante aqui na cidade. Muito obrigado, João Paulo.